Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, mais um sábado para estudar a lição da Escola Sabatina. Nós estamos chegando na 7ª lição dessa lição, a adoração, que tem sido uma lição extraordinária. Você sabe que a proposta do nosso podcast é revolucionar a sua vida através da comunhão. E para isso nós te indicamos estudo diário da lição da Escola Sabatina, ano bíblico, oração diária, comunhão todos os dias. Cristão de verdade já compreendeu que não existe cristianismo sem ligação com Deus. Então, amigo, revoluciona a tua vida, faz algo diferente do mundo, buscando a Deus todos os dias. É por isso que a gente já está colocando aqui embaixo para você o aplicativo 7Me. Você pode baixar o 7Me para o seu celular, seja ele Android, seja ele iOS. Você consegue baixar aí no 7Me, você vai conseguir baixar a sua lição de graça, vai ter acesso ao Feliz 7 Play, vai ter acesso a dízimos e ofertas online. Todas as ferramentas da Igreja Adventista para sua comunhão estão no 7Me. Então baixa, não fica sem o 7Me, que é um grande aplicativo aí que vai te ajudar bastante na sua comunhão. Todos os sábados eu tô aqui com pessoas muito especiais e esse sábado eu trouxe duas pessoas que fazem parte do meu time de trabalho com os jovens. Eu vou começar aqui apresentando eles. Vocês já conhecem eles de outras temporadas, mas vou reapresentá-los aqui. É a Super Beth, nossa secretária. Tudo bem, Beth? Eu acho que ninguém me conhece, pastor. Eu acho que eu sou bem desconhecida aqui, mas contente de estar aqui de novo e com quem, né, aqui do meu lado. Com quem? Olha quem tá do teu lado aí, né? O poderoso Jonas. Exatamente. E aí, Joninha? É um prazer imenso poder estar aqui nesse bate-papo, né? Eu gosto de dizer que quando tem bate-papo de assuntos eternos, meu irmão, aprofunda nisso que o negócio é fera. O negócio é bom, né? Olha só, o Jonas tem até a voz de locutor. Eu fui ouvir a voz dele aqui, você viu como é que ficou? Reparei. Olha só. Ele modulou sabe, ali, né, fez um negócio bonito. Quem sabe uma outra alternativa aí, sei lá. Mas que bom então. Beth, fala um pouquinho pra gente aqui. A gente tá na lição de maio agora. Estamos aqui entrando na 7ª lição. E tem um negócio que vai acontecer em julho. Um negócio muito importante. Muito importante. A galera tá se preparando desde janeiro pra esse negócio que vai acontecer em julho, galera. Exatamente. Missão Caleb. Missão Caleb. Tá aqui, ó, tá aqui, tá na mente da galera. Tá pulsando aí nos corações aí? Tá pulsando? Tá pulsando. E essa lição tem tudo a ver com Missão Caleb. Missão Caleb é adoração. É adoração, exatamente. Mas, Beth, o pessoal que vai fazer Missão Caleb, por onde é que eles têm que se inscrever? Tem que se inscrever no sistema, galera. Sistema SJA. Quem não sabe, eu não sei como que vocês chegaram até esse mês aqui sem saber, mas se você ainda não sabe, fala comigo que eu te explico. Exatamente isso. Então, galera, se inscreve no SJA, coloca o seu Caleb dentro do SJA, porque o SJA vai registrar o teu Caleb, ainda vai fazer o seguro da tua galera. Então, não pode ficar de fora. Tem que se inscrever, não é isso, Beth? Tem que se inscrever porque tem que estar com seguro, galera. Responsabilidade ante tudo. Exatamente isso. Então, você já ficou a dica pra vocês. Tá com dificuldade? Procura a Super Beth aqui na Secretaria da APAC aqui. Faz um bet que vai dar tudo certo aqui, tá bom? E o Joninhas é um dos reis do Caleb por aí fora, lá no distrito São João e Limeira, não é isso, Jonas? Bênção pura. Como é que é o Caleb de lá? Conta pra gente. Cara, lá tem feito uma grande diferença na vida de muitos jovens, sabe? Porque a gente tem um trabalho que nós procuramos trabalhar de fora da igreja. Certo. Ali dentro da igreja a gente enxerga mais como um pit stop, uma calibragem de pneu ali, abasteceu e cair pra fora. Então a gente tem atingido vários bairros ali da cidade de Limeira e tem sido uma bênção não só pra mim, mas como ver aqueles jovens e adolescentes envolvidos nessa missão poderosa, cara. Que bênção. E Jonas, me conta um pouquinho. Outro dia a gente teve o Bernardo aqui lá de Itapira. E você e o Bernardo, eu tenho que trazer a Jaque ainda também, que são os 3 campeões aqui de missão com relação aos jovens. E todos os anos você leva uma galera jovem ao batismo. Como é que foi aí? Como é que foi no último ano? Quantas pessoas vocês batizaram lá no geral? Cara, o ano passado nós tivemos um privilégio, lógico, louvado seja Deus por isso, né? A gente se coloca sobre as mãos de Deus, mas o ano passado ali a gente chegamos ali em torno de 37 pessoas. O Ministério Jovem, então... Isso, o Ministério Jovem envolvido. Trouxe 37 pessoas. Isso, e esse ano a gente tá tentando superar isso. Mas, cara, eu sempre acredito no poder da juventude, né? Quando eles se colocam sobre o domínio do Espírito Santo, meu amigo, sai de baixo que coisa grande acontece. Vai pra frente, né? Com certeza. Eu me lembro que no começo do meu ministério em 2022 aqui na PAC, Ministério Jovem, no caso, né? Quando eu
assumir o departamento, eu fui visitar o seu PG, não sei se você lembra disso. E um dia o PG foi na casa do seu pastor, que na época era o pastor Éden. Sim, sim. E nós tínhamos ali algo em torno de 30 pessoas. E alguns meses depois eu fui visitar o seu PG já na igreja. E nós tínhamos ali 80 e poucas pessoas para 90 pessoas. Então já não era um PG, era uma pequena igreja. E crescendo, sim. Né? Aí diante disso, pastor, a gente procurou, tipo, a ilustração que nós usamos. Agora nós somos uma pizza, mas nós temos que se dividir agora. Sim. Servir aqui e servir lá. Então pegamos aquele grupo grande de pessoas e montamos ali... Acho que deu 8 PGs ali, né? Uau, do teu PG saíram 8. Saíram 8, né? Que na casa, caramba. nos lares, na praça. Que legal, cara. Olha só. E assim, muitas pessoas vão sendo alcançadas através do Ministério Jovem, né? Então fica a dica pra quem tá em casa, claro, né, Janias? Claro. Tem que se envolver na missão. Precisa se envolver na missão. Missão salva almas, não só das pessoas lá fora, mas como a nossa também. Que bênção, Janias. Parabéns pelo trabalho. Um abraço pra galera do São João lá em Limeira, né? Distritão top lá. Estamos juntos lá. Vamos marcar pra gente estar junto. E hoje é o pastor André que tá lá, né? Sim, sim. Um abraço pro pastor André. Nosso brother também, carioca também. Mas meninos, o pessoal de casa veio aqui para estudar a lição. Então nós vamos começar estudando a lição. Vou pedir, Beth, você faz a oração pra gente iniciar, por favor? Vamos orar. Pai amado que está no céu, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, poder repassar essa lição aqui com a nossa galera, para que todo mundo chegue no sábado na escola sabatina com a lição na ponta da língua. Amém. Queremos, Senhor, te pedir a tua companhia e que possamos realmente tirar lições valiosas dessa lição. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Pois bem, meninos, lição 7 já começa com uma tirinha aí, verdadeiros adoradores. O que vocês tiveram de impressão com essa tirinha? E aí? É que eu fiquei imaginando, pastor, por exemplo, né? Todo mundo te conhece, os jovens te conhecem aqui, né? Eu fiquei imaginando alguém falando assim, não, mas eu preciso encontrar o pastor Gabriel. E que o pastor Gabriel diga, mas sou eu, né? Eu tô aqui, o pastor Gabriel. Era Sim. aquela figura que todos estavam esperando, que todos deveriam conhecer. Quando a gente vê aquela série lá famosa, né? The Chosen. The Chosen. Quando a gente vê, a gente fica imaginando, né? Como, né? Como não conheciam Jesus ainda, né? Como? E é isso que acontece aqui, né? Que ela tá falando pra ele, mas e quando o Messias vier, né? E Sim. quando ele vier? E ele fala, mas sou eu. Você tá falando com ele, tô aqui. Eu tô aqui. Cara, é incrível, né? Já imaginou, você citou a série, é lindo ver quando ele assume, né? Sou eu, tô aqui. Sou eu. E você fala assim, uau, que impacto traria você encontrar Jesus face a face, né? Mas, Jonas, e a sua impressão com essa tirinha? Cara, eu achei interessantíssimo, porque Jesus, ele chega e ele pega aquilo que já está montado e ele desmonta, cara. E alguém, ela já estava acostumada com uma coisa e de repente ele chega... Assim, em outras palavras, sabe? Pra mim não interessa o que é esse lugar, sabe? Sim. O que me interessa é outra coisa, cara. É o que vai além desse lugar histórico aqui. Né? Sim. Então, o que me interessa é o seu coração, né? É a maneira em que vamos adorar a Deus. Então, Cristo ali, ele quebra muitas barreiras, né? Sim. Então, eu olho pra isso aqui e vejo assim, bora pensar fora da curva, né? Sim. Pensar totalmente fora da curva, né? Porque Cristo chega quebrando algumas barreiras bem difíceis. E a gente vê que a lição vai trazer isso, né? Algumas mudanças muito drásticas aí. Você vai perceber na lição de segunda-feira aí, que na lição de domingo, na verdade, que de repente a supervisora liga, uma reunião de 5 minutos e, cara, toda uma carreira despedaçada. A vida muda muito drasticamente, meninos. Como é que acontece? Então, a vida muda, mas eu costumo dizer que essas mudanças da vida sempre são de acordo com a vontade de Deus, né? Por exemplo, a história que a gente viu aqui foi totalmente de acordo com a vontade de Deus. E acontece com a gente de vez em quando, né? Sim. Acontece com a gente que passa algo que a gente fala, mas isso era tudo que eu queria. E quando você olha pra trás e você fala... Se isso tivesse acontecido, essa outra bênção aqui não teria chegado, né? Inclusive é algo que a gente falou aqui com o pastor Gabriel há pouco tempo. Sim. Então a gente sempre tem que... Quando a gente deixa as coisas na mão de Deus, a gente tem que confiar, né? A gente tem que confiar. E as voltas da vida são isso. É Jesus mesmo olhando pra gente e falando, mas sou eu tô aqui. É esse o plano que eu tenho pra você, não é o outro, Confia no plano, né? Confia no plano. E não tem como, né? Esse encontro com Jesus, cara, ele já chega incomodando, né? O Cristo, né? Às vezes eu falo muito para os jovens, né? Você tem certeza que você quer Jesus no seu relacionamento?
Porque quando ele entrar no seu relacionamento, você vai ter que mudar algumas coisas, cara. Você vai ter que dar uma olhada na sua playlist, nos seus stories, nas suas mídias sociais. Sim. O jeito que você trata a sua namorada ou vice-versa. Você tem certeza que você quer Jesus na sua vida? Eu lembro uma vez, quando eu era molecão, sabe? E eu vivia aprontando. Eu fui um menino muito arteiro, cara. Muito bagunceiro. A gente quase não percebe que você é elétrico, Jonas. Quase não percebe. E assim, cara, e quando meus pais chegavam, ou meu pai ou minha mãe chegava próximo de onde nós estávamos ali, eu ficava quietinho, sentadinho ali, de boa, né, cara? Sim. E tipo assim, eu não era o mesmo Jonas com meu pai presente. Sim. E quando ele não estava, eu era um Jonas diferente. Diferente. Né? As pessoas até falavam assim, rapaz, o Jonas tá quietinho hoje, né, pai? E eu ali, né, na minha, né? Ou seja, a presença do meu pai, ela trazia uma mudança em mim, cara. Sim. Então, eu falo constantemente pros jovens, mano, você quer mesmo que Jesus entre na sua vida? Você quer mesmo que Jesus entre no seu relacionamento? Você quer esse Cristo? Cara, porque muitas vezes ele pode ser como que eu digo isso? Alguém que estraga os seus prazeres, cara. Mas assim, são prazeres... No bom sentido, no bom né? sentido, no bom sentido. São alguns prazeres que você vai ter que abrir mão mesmo pra entrar na eternidade. Sim. Então esse Cristo, quando nós se deparamos com Jesus, cara, é impossível. Você ou olha, fala, realmente eu tenho um propósito de vida, ou você fala, não, eu não mereço viver mais. Mas alguma coisa acontece. Se você se encontrar com Jesus, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Acontece, cara. Não tem como sair diferente. Não sair diferente depois do encontro com Cristo. Como. Não tem como, né? E a gente percebe aqui uma coisa, gente. Vocês estão colocando aí essa situação. E vamos lá pra Bíblia pra gente poder dar uma olhada no que aconteceu. É João 4 que vai estar a nossa principal estudo de hoje. O nosso principal estudo de hoje. Em João 4, você vai achar o seguinte. Abre aí você que tá em casa. Quarto evangelho do Novo Testamento. João 4... Deixa eu abrir aqui. Misericórdia, pastor, que a Bíblia, as páginas colaram. Chegou em João 4, cheguei aqui. João 4, Jesus e a mulher samaritana, tá bom? E ali a gente vai chegar no seguinte ponto. Eu quero ler com vocês João 4, versículo 5, versículo 6, rapidinho. Assim chegou Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Para aqui para pensar aqui comigo rapidinho. Não encontramos em nenhum evangelho algum tipo de coincidência. Nada na vida de Cristo foi sorte ou acaso. Tudo foi um plano. O que significa que Jesus chega naquele poço, naquela hora, exatamente por um único objetivo. Encontrar a mulher de Sicar. E quando ele chega nesse poço, ele faz um dos pedidos mais estranhos e controversos que um homem poderia fazer a uma mulher, ainda mais sendo ele judeu e ela samaritana, que era uma treta violenta que eles tinham entre eles lá, que eles não se falavam, enfim, era algo de guerra mesmo, uma falta de consideração total. E Jesus chega lá e olha para ela e fala assim, dá-me água. Ele já puxa o assunto dando abertura para onde ele quer chegar. Vocês já perceberam isso? Agora, me pergunto, se coloque na posição daquela mulher. Quando Jesus chega na nossa vida, é assim, meio que nós não percebemos, parece que é algo que é por acaso, parece que é coincidência. Como é que isso funciona? Porque quem lê essa história vai pensar, nossa, que sorte daquela mulher, Jesus chegou lá por acaso. Mas é assim que funciona? Jesus chega por acaso na nossa vida? Como é que é? Eu acredito que Jesus, ele... É até meio estranho falar isso. Mas ele tem uma estratégia. Eu digo estratégia assim porque ele se fez carne e habitou no nosso meio, né? Então, ele tinha uma estratégia e tem essa estratégia, continua para salvar as pessoas. Então, tudo ele procura se programar para isso. Para que essa pessoa possa ser alcançada. E uma das coisas impressionantes aqui é quando ele chega para ela, eu fico imaginando, cara. Eu sou um cara que estuda a Bíblia e eu viajo, cara, eu viajo. E às vezes, minha filha até falou, pai, tá viajando muito aí, né? Eu falei, não, eu gosto de entrar na história, né? Sim. E eu me coloco dos dois lados. Às vezes eu me coloquei no lado da mulher ali, e Jesus chega e eu olhar e falar, não, peraí, esse camarada chega aqui, esse cara tá aprontando alguma coisa aqui, ou ele é alguém que não é como o samaritano, que não é como os judeus. Então tem uma terceira opção aí. Sim. Ou tá aprontando alguma e vai me encurralar em algum canto aqui. Então eu pensaria assim, né? Sim. Aí durante a conversa ela percebe que o camarada é alguém que não está do lado do samaritano nem do lado dos judeus.
É alguém que realmente procura ali saciar a necessidade daquela mulher. Sim. Então, assim, a estratégia divina para alcançar as pessoas, ele não quebra princípio, ele Sim. quebra culturas. Sim. Ele quebra rituais religiosos, mas princípios Jesus nunca quebra. Então, para alcançar uma pessoa, ele vai colocar em jogo muitas coisas, até aquilo que eu gosto, a cultura da onde eu vim e o que eu estou acostumado a fazer. Mas Jesus, ele é estratégico na salvação de almas. Na salvação de almas, né? E aí, Beth, o que você acha? Porque o Jonas já colocou aqui um ponto muito interessante. Existe uma estratégia, então, para cada pessoa? Existe a estratégia perfeita e o momento perfeito, né? Não tem... Quando eu olho para trás, assim, da minha história mesmo, eu falo, se tivesse acontecido isso antes, eu não estaria aqui agora, né? Então, Jesus tem um momento preciso de chegar ali e te falar, vem, Sim. sou eu, tô aqui, né? Vem comigo. É a mim que você tá buscando, sim, né? Sim. Então não vai para lá. E é o que o Jonas falou, a estratégia é perfeita, ele é um estrategista, né? Ele conhece a gente. E aqui, como na história da mulher samaritana, ele conhecia o passado dela, conhecia o pecado dela. Sim. E ele vai direto e menciona aquilo ali para ela. Ele nem falou para ela, né? Não, Sim. você tá em pecado. Não, ele falou, traz teu marido, porque ele sabia que ela ia reconhecer. Ele sabia que aquele era o ponto que ela precisava, né? Para reconhecer que era ele. Sim. E sem julgamentos, né? E sem julgamentos. É uma coisa leve, né? Jesus traz à tona, sem julgar, sem falar, não, e tal. Ele simplesmente traz lá o seu marido e ela já percebe. Uhum. E aí, na sequência da conversa, você vai perceber que ele vai falar da água viva que ele tem pra dar. Você vai perceber que ele vai falar que ele é o Cristo, o Messias, né? Uhum. E ali é curioso que quando ele mostra pra ela quem ela é e mostra pra ela também quem ele é, tem dois contrastes aqui muito bacanas. Primeiro ele mostrou, olha, você é pecadora. Você teve 5 maridos, olha a situação da sua vida. Mas eu sou o Messias. E eu posso te dar água da vida. O que acontece quando ele oferece essa água, esse evangelho pra ela? Como é que funciona isso aí? Eu olho pra isso daqui, cara, é interessante. É tipo assim, quando Jesus chega e fala, chama lá, leva o seu marido, algo nesse sentido... E se você perceber na leitura, rapidamente ela tenta fugir desse assunto. Sim. Ela tenta, tipo, esquivar. Não, é que adorar aqui no poço, os nossos pais, ela começou a trazer coisas até relevantes da época. Sim. Coisa que fazia sentido na época, né? E quando Jesus, você tem esse encontro mesmo, você começa a estudar a Bíblia mesmo, e Deus fala com você num sermão, e Deus fala com você de alguma forma, e muitas vezes nós temos a tendência, isso é automático do ser humano, é procurar esse mecanismo de defesa nosso, né? Sim. Então a gente tenta esconder e mudar de assunto, não, essa garrafa e não sei o que tem, e Jesus volta de novo no mesmo assunto, mostrando o poderoso que ele é. Sim. E ali ela perde meio que o chão, quem que é ele, como ele sabe disso, né? Sim. Mas de uma maneira, não é aquele maneira de acusar, né? Então ela percebeu ali em Cristo alguém que estava para suprir ela, alguém que estava para resolver os problemas dela, alguém que não ia julgar ela pelo que ela estava fazendo ou pelo que ele era. O que importava para Cristo era aquele momento ali agora, cara. Sim. Era aquilo lá. Então, quando eu olho para isso, para esses momentos aqui de encontro com Jesus, Jesus chega no ponto da história dela ali, ela tenta recuar, ela tenta voltar para trás, mas ele tá ali para mostrar para ela quem é ele, né? E o que ele pode fazer por ela, né? Então isso é incrível, cara. Eu acho incrível também, João, você tá colocando, eu tava imaginando aqui, né? O amor de Cristo por essa mulher, por qualquer pecador, é algo que a gente não tem como mensurar. Ele vai até lá, como nós colocamos muito bem aqui, ele vai e ele não discrimina ela. Apesar de saber quem ela era, que naquele tempo já seria algo... Porque nos dias atuais, por mais que o mundo, a sociedade atual, o secularismo tente pregar liberdade, faça o que quiser, qualquer pessoa que foi casada 5 vezes é olhada de uma maneira diferente. Porque você fala assim, cara, 5 vezes, o que aconteceu? Os 5 tiveram problema? Morreram os 5? Foi todo mundo problema? Seja mulher ou homem, foram 5 casamentos. É assim que funciona a vida agora? Então, essa mulher, ela tinha consciência
de tudo que ela tinha passado. E Jesus vai mais além. Disseste bem, 5. E o que tu tá, nem teu é. Né? Então, você disse bem aí, tá tudo certo. Mas, quando ela esperava as pedras pelo pecado, Jesus ofereceu o perdão e a graça. E aqui é algo muito curioso que a gente sempre vê na Bíblia, né? Em toda a Bíblia. Em Jesus não há condenação. Ele não estava preocupado em condenar essa mulher pelos atos dela. E não era porque ele autorizava ou batia palma pelo que ela tinha feito. Mas é porque ele estava enxergando o que ele poderia fazer na vida dela. Né? Então a graça que iria chegar, ela iria agora não somente ser perdoada, ser transformada, ser salva, ser restaurada, mas ela também ia ter o seu coração realinhado na direção da adoração verdadeira, que era para o Deus verdadeiro. Isso é um ponto importante da história, porque às vezes a gente está adorando coisas erradas que não pertencem a Deus ou que desviam o nosso coração de Deus, e como consequência dessa adoração equivocada, nós vivemos um relacionamento equivocado com Deus e um triste resultado de uma vida de pecado, completamente dominado pelo pecado. Será que a adoração tem que ser realmente voltada para o céu? Como é que hoje em dia, o que vocês acham? Está muito distorcido esse ponto da adoração? Eu acho que tem muitas vertentes, né? Sim. Cada um considera que a sua maneira de adoração é correta. E eu acho que eu acho não, né? Eu tenho certeza que essa lição aqui em particular tá trazendo pra gente, acho que quer trazer pra gente isso, né? Não importa o lugar, não importa a roupa, né? Que são temas muito polêmicos dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, né? Não importa. O importante é que você venha aqui, que você beba dessa água, que você esteja comigo. É por isso que eu tô aqui, né? Jesus está dizendo, não importa. Você tá lá, essa mulher, ela com certeza tinha vergonha de toda a situação dela. Imagina 5, 6, já tá no 6º, já então, tá no né? 6º, Então imagina que vergonha que ela devia sentir, especialmente considerando essa época, né? Que tudo era, vamos apedrejar, não tinha perdão. Então ela devia viver em vergonha, e que chegue alguém para ela e que diga, não importa que você esteja nessa situação. Vem aqui, se você me conhecer, se você tomar dessa água que eu vou te oferecer, você não vai mais querer saber de outra coisa. Vem comigo. Então acho que é isso que realmente está faltando pra gente, é olhar para o verdadeiro motivo da nossa adoração. Qual é o motivo da nossa adoração? É Jesus, tem que ser Jesus. Os nossos olhos têm que estar nele, não na maneira que o irmão está falando, como está vestindo, como está andando, né? Obviamente, a gente tem que estar ali para dar um bom testemunho, para dar um bom exemplo. Sim, né? Claro. Mas isso vem depois. Isso vem depois de conhecer a água viva. E muito bem colocado, Beth, porque assim, conhecer, a Bíblia chama o pecado pelo nome, a Bíblia te diz o que é pecado, a Bíblia te revela o caminho correto, tudo isso está muito certo. Mas em nenhum momento a Bíblia fala assim, você que está estudando e que se converteu ao cristianismo, que está tentando viver um caminho correto, agora então você tem todo o direito de olhar na vida do teu irmão, classificar todos os pecados, chamar todos pelo nome, condenar ele e afastá-lo de Deus. Não tem isso na Bíblia, amigo. Né? A Bíblia é um chamado à conversão, mas é conversão individual. Eu vivo certo, prego a verdade e o outro toma a decisão dele. Eu não tenho o direito de condenar ninguém. Claro, eu inclusive li em algum lugar, eu não lembro se foi na meditação, na matinal, né, que chama, mas dizia isso, que a gente tem que pregar a verdade, a gente tem que ser consciente com a verdade, mas a gente não tem que estar apontando o erro do outro. Sim. Porque se eu estiver consciente da verdade, pregando a verdade, isso vai refletir no outro. Se o outro abrir o coração dele, mas isso é independentemente do que eu fizer. Eu não tenho que ficar julgando ninguém. Exatamente. Eu lembro que assim que eu me converti, me batizei, e eu criei na minha cabeça ser um defensor do sábado, sabe? Sim. E li tudo sobre sábado, os textos, enfim, tudo. E eu ficava recém-batizado, todo domingo de manhã eu saía pra fora ali, ficava ali fora esperando o testemunho de Jeová. Esse cara vai passar, vai arrebentar esse cara na Bíblia. E ele vai passar, ele não passava. Eu falei, meu Deus, só porque eu sei do assunto. Eu vou mostrar pra ele que eu sei. Vou arrebentar.
Aí um dia eles passaram. Aí eles chegaram lá e um dia e eu já corri pro assunto do sábado e já arrebentei ele na Bíblia e falei um monte de coisa, deixei os caras sem palavras e por aí vai. Bom dia nada, lembra-te do dia de sábado? Abre aí pra você ver, abre aí. Foi mais ou menos isso. E eu lembro que aí eu todo feliz, entrei pra dentro, peguei minha Bíblia, falei, vou lá na casa do meu pai falar que o pau torou pro lado dos caras, velho. Sim. Aí cheguei lá, rapaz, isso tinha que ver o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, o cara ficou sem palavras, sem argumento. Os caras estavam até nervosos e tal. E meu pai me olhando sério, né? Não vi sorriso no rosto dele. E eu falei, e aí, pai? Aí ele falou assim pra mim, uma pergunta pra você. Os 10 mandamentos foram escritos para os egípcios ou para o povo de Deus? Sim. Aí eu já fiquei meio assim, foi para os hebreus ou foi para os filisteus? Aí ele disse uma coisa que ele me ensinou a estudar a Bíblia. Ele falou assim, antes de você arrebentar alguém na Bíblia, você precisa ser arrebentado por ela. Pesada essa, Aí ele hein? foi mais fundo comigo, cara. Ele falou assim, Jonas, tem gente que estuda a Bíblia para ter conhecimento. Tem gente que estuda a Bíblia por descargo de consciência. Tem gente que estuda a Bíblia para provar que o fulano A tá errado. Isso tudo são métodos errados de estudar a Bíblia. Só tem um motivo para você estudar a Bíblia, Jonas. Conhecer a Deus e ser impactado por Ele. Cara, depois daquele dia eu nunca mais estudei a Bíblia com outra intenção a não ser eu ser impactado por ela. Então, quando eu olho para esse tema de adoração, a gente vê que estamos em muitas igrejas hoje, cara, muitas religiões. E uns dizem isso, outros dizem aquilo, né? E não tem como eu lembrar ali em questão de adoração de Caim e Abel. Você tem ali 2 altares, né? Um altar com fruta, Sim. cheiroso, bonito, atraente. E do outro lado um altar, sacrifício, sangue. Então, diante disso tudo, desses 2 momentos ali de adoração, o que eu chego à conclusão? De que nem tudo que é mais bonito, nem tudo que é mais agradável é da vontade de Deus. Sim. Então, a soma seria, adoração é o que Deus pede pra mim, não é o que eu quero dar pra Ele. Sim. Então, às vezes eu quero... Deus pediu isso, uma Bíblia, e eu vou dar uma água porque é de coração. Não, Deus quer o que Ele pediu. Isso é adoração. Não é o que a igreja A ou a igreja B diz, mas sim o que assim diz o Senhor diz. Exatamente. Então, a adoração gira em torno da vontade de Deus e não da minha. Muito bem colocado. Adoração é aquilo que Deus pede, na hora que Ele pede, do jeito que Ele pede, da forma que Ele pede. Não é o que eu ofereço. E o que eu ofereço pode ser até o melhor que eu tenho, mas se não foi o que Deus pediu, não serve. É curioso que agora a gente vai ver Cristo falando muito sobre isso. João, capítulo 4. Abra sua Bíblia, você que está em casa, acompanha aí com a gente, por favor. João 4, versículo 21, que vai dizer assim: Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então a adoração seria espírito em verdade. Jesus aqui, na verdade, ele estava quebrando alguns processos, né? Porque existia... Samaria tinha seu processo de adoração, os judeus de Jerusalém tinham seu processo de adoração, e existia entre eles uma rixa histórica, não se falavam como povo, não se unificavam, então cada um adorava o Deus em um lugar e cada um defendia seu processo. Mas chega Jesus e fala, vai chegar o tempo em que vocês vão adorar em espírito e em verdade. Nesse momento, Jesus ele quebra os processos antigos, até porque toda e qualquer adoração estava pautada em cima de Cristo, já que os cordeiros que morriam apontavam para ele. Nos dias atuais, existe uma distorção da adoração verdadeira? Essa é uma boa pergunta, não é? Sim, sim. E aí? Eu olho assim, eu estava conversando com um rapaz ontem, Certo. e nós estávamos falando exatamente sobre adoração. E eu tava ali fazendo meu treino, ele junto ali, aí ele puxou o assunto comigo. Falou, cara, como que você vê a questão de... Era um pastor de uma denominação e a gente temos uma amizade tremenda. Como que você vê o que é adoração pra você, né? Eu falei, cara, é complicado eu dizer isso pra você, porque eu vou querer puxar pra minha igreja e se alguém vir perguntar pra você, você vai querer puxar pra sua. Então, quando nós partimos do pressuposto que o que eu digo tá correto e o que você diz tá correto, então nós estamos complicado aí. Uma situação difícil. Uma situação difícil. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar o assim diz o Senhor.
Sim. Porque hoje, assim, a pessoa diz, vem como estás e você continua do jeito que tá. Foi o que a gente disse no começo da lição. Se você vem pra Jesus, cara, é impossível você continuar as mesmas pessoas. Eu tiro isso por mim mesmo em questão do meu relacionamento com a minha esposa. Quando eu conheci minha esposa, eu curtia um tipo de música, eu frequentava uns ambientes, eu andava com algumas pessoas. Quando eu comecei a conhecer ela, automaticamente essa mudança ela foi acontecendo na minha vida. Aquele tipo de pessoas não cabia mais pra mim, porque eles eram solteiros, agora eu tava namorando. Aquele ambiente já não cabia mais pra mim, porque agora eu queria um ambiente onde eu pudesse ir com a minha esposa. Aquela alimentação já não dava mais pra mim, porque essa bebida... Então, eu mudei hábitos da minha vida por causa de uma pessoa que era minha namorada, que hoje é minha esposa. E eu pergunto pros jovens hoje, você acha que com Jesus não é diferente? Você acha que você vem pra ele, a sua vida vai continuar a mesma coisa? Você vai ouvir as mesmas músicas, você vai se vestir do mesmo jeito, vai falar do mesmo jeito? Não, cara, vai haver mudança. Porque quando você lê ali em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes e ela penetra até o profundo da alma, Sim. cara, ali ela divide tudo, cara. Então, ele vai procurar deixar você o mais parecido com ele, que era isso que ele queria com essa mulher. Então ele não estava se importando com o local, ele talvez, eu acredito que respeitava o local, mas o que ele queria era os verdadeiros adoradores, e já chegou essa hora, eles adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, de coração e de mente, cara. Não mais em ritos, né? Tipo, o sacrifício, claro, que apontava ele, mas agora estava ali o próprio Cristo, né? Sim. Então a adoração, nós temos hoje muitas opiniões sobre adoração. Mas é aquilo que nós comentamos, a adoração correta. Quando eu adoro Deus da maneira e da forma correta, com certeza mudanças vão acontecer na minha vida e eu não vou ficar a mesma pessoa. Então a adoração verdadeira, ela modifica o ser humano. Sim. Então agora a gente pode dizer o seguinte, a verdadeira adoração, como você muito bem colocou, é um processo no qual eu me aproximo de Deus e a aproximação de Deus traz transformação e restauração na minha vida. É uma coisa que a gente não tá vendo acontecer muito nos dias de hoje. Até lancei uns dias desses uns vídeos lá no meu Instagram que falava assim, o pessoal quer muito as bênçãos dos céus, mas não quer mais o papo da nova criatura. Eu quero chegar perto de Jesus para ter tudo que eu desejo na terra, mas eu não quero chegar perto de Jesus para ser transformado. Eu não quero chegar perto de Jesus para ele me dizer que o meu estilo de vida tá errado. Eu não quero chegar perto de Jesus para ele dizer que os meus pecados que são acariciados devem ser retirados, ou que as músicas que eu tô ouvindo não pertencem ao céu, ou que os relacionamentos que eu tô construindo não são relacionamentos para a eternidade, ou que os meus amigos estão me puxando para a terra e não para os céus. Eu não quero mudança. Eu quero viver Cristo, mas do meu jeito. E não existe isso. Adoração verdadeira é eu entregar o meu eu todo para Cristo e deixar ele reger toda a minha vida, como vocês colocaram aqui durante todo o episódio que a gente está gravando aqui hoje. E aí a lição, ela traz uma coisa muito interessante, uns números bem assustadores aqui. Eu não sei se vocês repararam aí. Tem uns números que me deixaram assustados aqui, né? Foi feita uma entrevista, uma pesquisa, na verdade, né? Entre os anos, já é tempos atrás, antes da pandemia, o que já pode dizer pra gente que isso já vai estar alterado. Já era assustador antes da pandemia, você imagina depois, mas vamos lá. Esses números diziam o seguinte, foram entrevistados um total de 63.756 jovens, tá legal? Ao redor do mundo, tá? E desses 63.756, apenas 59% oravam pelo menos uma vez por dia. Uma vez por dia. Daniel, a gente sabe que orava várias vezes ao dia. Eles oravam uma vez ao dia. 41% lia a Bíblia diariamente, ou seja, menos da metade liam a Bíblia diariamente. E o que dizer da escola sabatina? 28% dos jovens estudavam a lição da escola sabatina. E 29% dos 28 estudavam mais de uma vez por semana. Apenas 14% estudavam o espírito de profecia. E aí, esses resultados vão nos direcionar para o seguinte pensamento. Isso nos indica e traz uma explicação de por que a juventude tem deixado tanto o caminho do Senhor. A fé não está fundamentada. Isso acontece assim também, né, pastor? Diante de uma pequena busca pelo conhecimento de Deus, vai dando opção de eu criar Deus do meu jeito. Sim. Uma denominação do meu jeito. Ah, aquela ali lê pouco a Bíblia, então eu vou frequentar ela. É aquela ali que eu vou. Aquela ali lê mais ou menos. Aquela ali não pega no pé, que eu tenho que fazer isso ou se vestir assim. Então é aquela que eu vou. Aquela pega menos ainda. Essa aqui eu posso continuar com o meu estilo de vida, não vai ter. Então, diante dessa busca, porque quem causa a transformação é Cristo.
Sim. Então, se eu não tenho contato com a Bíblia, se eu não tenho comunhão com Deus através da Bíblia, através da oração, através do testemunho, através da missão, se eu não tenho esse contato com Cristo, eu não vou ser transformado. E se eu não vou ser transformado, eu tenho que procurar algo que pareça ser transformado. Então, eu olho para esses números aqui, é triste, porque nós vemos a juventude hoje se dedicando de uma forma tão grande diante de outras coisas, até mesmo coisas importantes da sua vida, cara. Um emprego. Eu li uma vez um livro, Por que Tarda o Reavivamento? E nesse livro o autor ele dizia assim: se eu buscasse a minha comunhão com Deus do jeito que eu busco o sustento para minha família, se eu buscasse a minha comunhão com Deus do jeito que eu estudo para apresentar um TCC da faculdade, eu seria uma ameaça para Satanás. Sim. Então, assim, inverteu. Não tô dizendo para você ser relaxado na sua vida. Então agora a minha vida vai ser só depender de Deus. E louvado seja Deus por isso. Mas estou dizendo para você, nos momentos com Deus ali, ser uns momentos de qualidade. Um momento onde você desliga as suas notificações. E lendo isso daqui, eu lembrei de um texto que eu li uma vez de um livro chamado Mensagem aos Jovens, de uma autora, Ellen White, que ela diz o seguinte: tanto adulto como jovens negligenciam a Bíblia, não fazem dela a base do seu estudo e regras de vida. Especialmente os jovens são culpados dessa negligência. Muitos deles encontram tempo para ler outros tipos de livros, mas o livro que leva para a vida eterna, ele é deixado de lado. Então, assim, eu tenho tempo para ler vários tipos de livros e eu não fugiria do contexto aqui se eu dissesse assim: eu tenho tempo para assistir uma série na Netflix. Eu tenho tempo para assistir um jogo de futebol. Não que isso seja errado, mas se torna errado se está substituindo o meu momento com Deus. Então, assim, mas se eu tenho tempo para tudo isso, cara, e quando chega para estudar a Bíblia, que fala da vida eterna, que traz salvação, aí eu vou ali, escuto uma coisinha aqui, não tem profundidade, não tem estudo profundo, né? Sim. Então é perigoso, porque diante desse diagnóstico que nós estamos vendo aqui, que poucos buscam a palavra de Deus, a pessoa vai criando deuses do jeito que eles querem. Exatamente. Eu vi alguém falando outro dia na internet, um pensamento bem interessante. O evangelho primeiro precisa fazer sentido na sua mente, para depois chegar no coração. Porque o evangelho que chega no coração, pautado nas emoções, emoção é uma coisa muito volátil. Você sente uma coisa hoje, você sente outra amanhã. E se o evangelho e sua conversão for pautada somente nas suas emoções, significa que vai ter um dia que você vai estar se sentindo convertido e outro dia você não vai estar vivendo como convertido. Entretanto, quando você vive um evangelho racional que chegou à sua mente e depois chega ao seu coração, você começa a entender o que crê e por isso começa a viver conforme aquilo que você crê. Mas isso só é possível se você buscar o conhecimento necessário de Deus. Então a conversão verdadeira, ela é pautada no encontro com Cristo, mas no conhecimento também de quem é Cristo, do que ele faz e do que ele está trabalhando em nossas vidas para construir. Ou seja, a salvação eu recebo direto das mãos de Cristo, mas viver como um salvo, como um justificado ou como alguém que se prepara para os céus é pautado em conhecimento contínuo. E isso só vai acontecer nas nossas vidas e na nossa realidade quando nós começarmos a entender que Deus não é uma concepção humana, mas ele se revelou através de sua palavra. Outro dia eu vi alguém falando na internet assim, não, que existem os bibliólatras, aqueles que idolatram a Bíblia. E eu achei aquilo o auge da prepotência humana. E explico por quê. No momento em que a nossa conexão com os céus fica pautada na opinião humana, nós estamos perdidos, porque o coração do homem é enganoso, nós somos pecadores por natureza, nossa justiça é trapo de imundícia. Se eu tenho poder para manipular a palavra, se eu tenho poder para dizer que ela precisa ser atualizada, que ela precisa ser contextualizada, eu estou chamando Deus de incompetente, dizendo que porque ele escreveu há 2000 anos atrás, ele não escreveu o suficientemente claro para que pessoas em outras gerações possam entender. Mas isso é uma desculpa óbvia para eu tirar a Bíblia de jogo, porque ela me condena, ela me dá parâmetros que eu não quero alcançar e eu começo a construir uma religião que eu digo o seguinte, é conforme o que eu penso de Cristo. Só que o próprio Cristo disse o seguinte, conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é o ponto crucial para a vida do cristão, estar conectado com o céu e fornecer uma adoração verdadeira. Só que nos dias atuais, isso está ficando em desuso. E aqui a gente chama atenção para uma coisa. Os números são assustadores? São. Mas o que me perturba a mente? O que me perturba a mente é que eu não esperava números diferentes antes de ler essa lição.
E por que eu não esperava isso? Porque a profecia diz que os perdidos vão ser como os grãos de areia do mar. O que significa que em nenhum momento da história a Bíblia vai falar, vai existir um momento em que os convertidos vão estar aumentando de número ao ponto de sermos maiores do que os perdidos. Nunca vai acontecer isso. Em todo o tempo do mundo, da história do mundo, o povo de Deus sempre foi menor e os que escolheram curtir o mundo sempre foram maiores. Só que agora, quando Cristo voltar, infelizmente o número de salvos vai ser menor, mas o número de perdidos também vai ser maior. Então, o que me assusta não é os números. O que me assusta é ver pessoas que conheceram, têm as Bíblias debaixo dos braços, têm a verdade em suas mãos e ainda negligenciam o céu. Então, Jesus oferece àquela mulher uma chance de salvação, assim como ele nos oferece hoje. Mas, meninos, partindo para o nosso final, nosso time já foi aqui. Já acabou. Já foi rápida essa. Eu queria que vocês deixassem um comentário final pra galera que tá em casa aqui. E como teve muita voz masculina agora no finalzinho, Jonas, eu vou começar por ela, nossa super Beth. Beth, deixa seu recado final pra galera de casa. Pode olhar direto pra câmera lá e manda seu recado pra galera. Então, nessa última parte que a gente leu aqui da lição, falava sobre isso, né? Sobre a gente ler a Bíblia, mas não abrir o coração para o Espírito Santo. Então, que a nossa oração antes de ler a Bíblia seja que o Espírito Santo conduza o nosso estudo. Porque sem o Espírito Santo, a Bíblia não faz sentido. A Bíblia a gente pode entender, conhecer tudo, né? O que está escrito em Daniel, em Apocalipse, em todos os livros, mas se o Espírito Santo não estiver trabalhando no meu coração, se eu não tiver dado esse espaço para o Espírito Santo, nada vai fazer sentido. Então, orem a Deus, peçam a presença do Espírito Santo e abram seus corações. Muito obrigado, Beth. Belíssimo recado. Deus te abençoe grandemente. Vamos lá, Jonas, seu recado pra galera de casa. O recado que eu tenho pra você, galera, é o seguinte: a Bíblia é a verdade absoluta. Ela não precisa ser atualizado. A única coisa que precisa ser atualizado sou eu e você, através do Divino Espírito Santo. Amém, belíssimo recado, Jonas. Vou dizer para você de casa o seguinte: Jesus veio para realinhar nossa conexão com os céus, realinhar nossa adoração verdadeira, e ele andou pela Bíblia, andou pela palavra, cumprindo tudo que Deus tinha pedido. Se o próprio Cristo veio, seguiu, cumpriu e viveu, quem somos nós para dizer que não podemos fazê-lo? Só resta uma coisa: seguir o exemplo de Cristo na sua vida, porque o exemplo de Cristo e a vida com ele vai te levar na direção dos céus. Então pega essa dica aí, quase que eu falo, pega essa bênção e tenha um bom dia. Que nem eu solto todos os dias de manhã lá no Insta. Lá não é. Mas galera, vamos terminar e nós vamos terminar com uma oração. Então quem orou no começo foi a Beth e agora quem ora é o Jonas. Por favor, Jonas. Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, sobre o domínio do Espírito Santo entregamos a nossa mente e o nosso coração para que possamos ser dirigidos à verdadeira adoração. Amém. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor, amém. Obrigado, Beth, por ter estado com a gente. Obrigado, Jonas, por ter estado com a gente. Obrigado você de casa que ficou até aqui agora com a gente, seja no Deezer, no Spotify, seja na Rádio Novo Tempo, seja no YouTube, aonde você estiver. Receba o nosso abraço, muito obrigado e eu te vejo semana que vem no canal da Associação Polícia Central. Um abraço, valeu!